Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 2, capítulo 36, de 16 de junho de 1899. Obtém que Jesus perdoe em parte a sua cidade. Jesus continua fazendo-se ver que quer castigar. Eu lhe roguei que derramasse em mim suas amarguras para livrar a todos. E, se isto não fosse possível, ao menos aqueles que me pertencem e à minha cidade. A esta intenção parecia que se unia também a intenção do confessor. Assim parecia que Jesus, vencido pelas orações, derramou um pouco de sua boca, mas não aquela taça descrita antes. Este pouco que derramou parecia que o fazia para livrar em algum modo a minha cidade, mas não de todo, e aqueles que me pertencem. Todavia, esta manhã eu fui causa de fazer afligir a Jesus, pois como depois de haver derramado, o tenho visto mais tranquilo, sem pensar, lhe disse: Meu bom Jesus, peço-te que me libertes do incômodo que dou ao confessor de o fazer vir todos os dias, que te custa a ti libertar-me, que tu mesmo me ponhas nos sofrimentos e tu mesmo me libertes mesmo. Certamente que não te custa nada, e se queres, tudo podes. Enquanto dizia isto, Jesus punha um rosto tão aflito que essa aflição me sentia penetrar até o íntimo de meu coração, e sem me dizer palavra, desapareceu. Como fiquei mortificado a pensar especialmente que não viria mais. Sabe-o, só o Senhor, mas pouco depois voltou, mas com maior aflição, trazendo um rosto todo inchado e cheio de sangue, porque naquele momento lhe tinha feito aquelas ofensas. Jesus, todo triste, disse: Vês o que me fizeram? Como dizes que não queres que castigue as criaturas? Os castigos são necessários para humilhá-las e não deixá-las orgulhar-se mais. Então, aqui, esse trecho também vem meio que continuando do anterior, que é onde ela narra a respeito daquela taça, e Jesus aparece para ela aqui afligido, e de ela rogar, e o confessor também rogar, para que ele não castigasse as outras pessoas, que ao menos em parte ele poupasse, né, aquelas pessoas mais próximas da Luísa, que são ali a família, né, as pessoas próximas dela e as pessoas da cidade, né, de que ela morava, que é Corato, era Corato. E ela compreende ali que era a mesma intenção do confessor também. Então, os dois rogavam para que Jesus usasse, derramasse nela amarguras para poder poupar um pouco. Se não de todo, né, se não todas as pessoas, mas pelo menos uma boa parte dela. E aí ela percebe que ele se deixa vencer pelas orações e derrama um pouco. Mas ali, ela, né, como ela fala, um pouco apenas, que não era o suficiente. E aí aquilo torna ele um pouquinho mais ameno, mais tranquilo. Então, assim, eu fiquei pensando, imagina, Jesus estava ali afligido, porque o que aflige o coração de Jesus é ter que castigar. Porque originalmente não era para ser dessa forma. O homem era para ser ordenado, viver em amizade, em harmonia com Deus, em concordância em tudo com Deus. Se fosse submetido à sua vontade, em tudo, né? Vivesse na vontade divina, não haveria necessidade. Não haveria
Se não houvesse a necessidade dos castigos, não haveria também esse sofrimento, essa aflição dele. Porque o que causa a aflição dele é ter que castigar, é ter que ver nos seus membros a dor, o sofrimento, ali os flagelos na carne e na alma também, daqueles que são tão queridos para ele. Então, o ser humano é querido de Deus, o ser humano é amado por Deus. Então, assim como um pai, quando precisa fazer a correção de um filho, e que muitas vezes a correção precisa ser severa, aquela correção ela dói muito mais no pai que está fazendo, né, o pai e a mãe, ali naquela pessoa que está fazendo a correção, porque ela sabe que é necessária, aquela criatura ali, aquele filho precisa daquela correção, ou seja, numa outra circunstância, mas vamos fazer essa comparação, né, da paternidade, da maternidade, da filiação, sabe que é necessário, sabe, porque compreende, vê muito mais, vê além do que, no caso ali, a criança, que entende muito pouco das coisas e está ali precisando receber aquela correção. Então, essa correção sempre para os pais que amam e querem o bem e querem o melhor para aquele filho, aquela correção é sempre muito mais dolorida em quem está fazendo, em quem está executando, do que naquele que está recebendo. Porque naquele que está recebendo, essa marca, essa correção, se é uma criatura ali que recebe essa correção e depois compreende o paraquê da correção e se emenda a partir da correção, vai ser só benefício, vai ser dolorido no momento, vai ser dolorido, vai ser vai causar a dor naquele momento, mas depois vai vir o fruto daquela dor. Vai crescer, vai se desenvolver a partir daquela dor. Se não compreende, realmente vai ter outros episódios e mais episódios de dor depois, porque não aprende. E então imagina, mas só que aquele, né, o pai que está corrigindo, ele sabe que é para o bem, ele vê o bem que aquilo ali pode, né, que é potencial, porque vai depender muito também da escolha daquele que recebe a correção. Mas ele faz sempre, a intenção é de fazer a correção para o bem, para corrigir aquilo que está errado, para colocar as coisas no lugar correto, no lugar devido. Mas aquilo ali causa muita dor, muito sofrimento naquele que precisa corrigir. E aquela dor, ela não é uma dor só do momento, é uma dor que permanece, porque é como se fosse um corte que quando corrige o filho, o pai sente aquele corte na sua alma, não é porque às vezes o pai faz uma correção física, às vezes é necessário uma correção física, para que essa correção física também ela haja, claro que sempre uma correção física ela também precisa vir com a informação do para quê e para poder fazer esse trabalho no intelectual e na alma da criança que está recebendo a correção. Precisa vir com a informação, não é simplesmente uma correção pela correção, porque então realmente uma correção pela correção ela não dá resultados ou os resultados sempre vão ser negativos. Então Deus não corrige quando ele precisa corrigir, quando ele faz, ele não faz pela correção, ele não faz porque ele tem prazer de corrigir, ele tem prazer de enviar de sofrimento, os flagelos para o ser humano, não. Ele quer o bem do ser humano. E ele, quem é o bem, o sumo bem, ele quer que a criatura compreenda que o que ele está fazendo é para o melhor da criatura, é para o bem da criatura mesmo, porque ele é quem sabe o que é melhor. Ele já viu tudo, vê tudo e sabe de tudo. E a criatura não. Então, só que isso causa dor, porque tá causando dor no outro, causa dor em quem está ali, sendo esse princípio o causador dessa dor. Não que ele seja a causa, mas ele faz uso do instrumento flagelo, ele faz uso do instrumento correção, ele faz uso do instrumento de justiça, desse atributo para poder fazer essa ordenação. Então, por isso que Jesus, tantas e tantas vezes, aparece para Luísa sofrido,
dolorido, ensanguentado, por causa das ofensas, por causa da rebeldia do ser humano. E isso causa em Jesus esse sofrimento, causa essas aflições nele, mas também por ele ter que corrigir. Então, a correção também causa essa dor, porque está corrigindo aquele que lhe é muito querido. E assim também como um pai, quando o filho ofende, faz um ato de ofensa para o pai, aquilo corta o coração do pai. Porque o pai entende que o filho, às vezes até nem sabe o que está fazendo, mas ao estar fazendo aquele ato de rebeldia, aquele ato de ofensa para o pai, aquilo ali para o pai é ofensivo, porque o pai sabe que aquilo ali não é nada bom, aquilo ali é só mal para o filho, e é mal para o próprio filho, e tem consequências, todo o mal que se é feito tem consequências. Assim como o bem tem também ali a consequência do bem, ele traz os efeitos, né? O bem traz efeitos benéficos, o mal também ele traz os efeitos maléficos, traz as consequências dos atos feitos. Então o Pai também compreende isso. E Jesus, né? Deus não é diferente, é muito mais, porque Ele é aquele que entende tudo, aquele que sabe de tudo. Então, tanto essas aflições, elas estão associadas a essas ofensas, essas rebeldias, toda essa contrariedade do ser humano de não querer saber de Deus e fazer tudo por conta própria e querer e acha que pode inclusive ser Deus de si mesmo, como também pelas correções que ele precisa fazer. Então, percebendo isso, a Luísa, ao receber um pouco, em parte, essas amarguras, ela ameniza, né, isso em Jesus, porque ele compartilhou. Então, por isso que ele precisa também de muitas outras almas para compartilhar. Imagina se ali numa alma, ele tem ali uma alma que recebe um pouco dessas amarguras, né, descarrega ali, despeja um pouco dessas amarguras para poder aliviar os castigos, as correções que precisam, porque essas criaturas, né, que ele vai usar para descarregar essas amarguras, os efeitos dessa criatura está recebendo, por ser na divina vontade, os efeitos são universais. Então, chega para as outras criaturas de forma acidental e em forma de orvalho benéfico para que elas tenham ali amenizados os sofrimentos, os castigos, os flagelos, mas que elas recebam ali luzes também, para que elas recebam ali informações na sua alma de que não é porque ela merece, é porque Deus é bom. E porque depois ela vai saber que outras pessoas sofreram o que era para ela sofrer. Então, se o sofrimento dela foi amenizado, é porque não porque ela mereceu que fosse amenizado, mas porque outra pessoa sofreu no lugar dela. Então, ela está recebendo um benefício porque outra recebeu um malefício que era para ela. Então, isso vai vir depois em forma de uma compreensão, nem que seja somente na hora da verdade, mas que vai chegar essa informação para a pessoa. Então, de qualquer forma, é bem, mesmo que ela não perceba, mesmo que ela viva o resto da vida sem perceber o bem que ela recebeu, mas ela vai saber, uma hora ela vai saber. E então quando nós estamos disponíveis para Deus, para que Ele use da nossa humanidade para poder favorecer outras almas, nós somos as almas mais favorecidas, porque nenhum sofrimento que nós possamos passar nessa vida vai ser, não tem proporção, como São Paulo dizia, né? Nada que nós passamos aqui nessa vida tem proporção com o que vai ser depois. Então, mesmo que a gente não tenha em mente o depois como benefício, que mas a gente sabe que existe. Então, mesmo que a gente não viva com a intenção, eu vou deixar que Deus faça em mim, que Deus descarregue em mim, que Ele aplaque em mim o que poderia ser outras pessoas receberem, eu quero receber em mim porque eu quero ter glória, eu quero ser gloriosa no céu, eu quero ter um posto,
alto no céu. Não é essa a nossa intenção. Se Deus nos conceder isso, amém. Se Ele também não nos conceder, amém também. Mas qual que é a nossa intenção? É que nós sejamos esses cooperadores de Deus, esses colaboradores de Deus, essas pessoas que estão disponíveis para que Ele faça o que Ele quiser. Somos para Ele. A intenção é de ser para Deus o que Ele quiser. Então, Ele é que vai querer em nós, não é nós que queremos algo. Então, a nossa intenção é que nós sejamos para Ele. Então, nesse trecho também a gente pode entender isso, que quando Ele usa da nossa humanidade em favor de outros, Ele ameniza porque Ele está compartilhando daquilo que, se não houvessem outras almas que recebessem, para Ele compartilhar dessas aflições, dessas penas todas, Ele receberia sobre Ele tudo. E imagina, nós podendo, se nós sabemos, até que a gente não saiba é uma coisa, a partir do momento que a gente sabe, é outra coisa. Então, se eu sei, se eu entendo, se eu compreendo que eu posso receber um pouco daquilo, né, que o Senhor recebe nas costas dele, tudo, se eu posso, dando a minha vontade, eu posso cooperar com Deus, eu posso colaborar com Deus, imagina que eu não vou fazer porque eu não quero sofrer. É de um egoísmo e de uma perfídia. É porque eu sei né? Claro que a gente não sabe, não alcança tudo, mas assim, já tem uma compreensão necessária, pelo menos aquela que é necessária, eu já sei. Então, o que é necessário, eu já sei. Claro que ele vai dar muito mais do que o necessário, porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Então, muito mais além do que é necessário eu conhecer e eu saber, ele vai trazer à medida da minha disposição. Mas se eu já tenho o necessário para compreender que eu posso ser esse instrumento nas mãos dele, eu dizendo não, eu rejeitando porque eu não quero sofrer, porque eu quero que cada um pague por si próprio, cara, todos nós merecíamos estar na cruz, todos nós merecíamos ser pregados na cruz, mas um só fez isso por todos nós, por cada um de nós, não ficou ninguém de fora. Então, se eu não fiquei de fora dessa realidade da cruz que Jesus passou no meu lugar, por que que eu não posso dar o que eu conseguir, né? Aquilo que está dentro das minhas possibilidades que eu conseguir dar para ele, para que outra, tipo, nem que seja uma pessoa seja beneficiada, duas, três, não sei quantas podem ser beneficiadas com o ato de eu deixar esse espaço para Deus agir. Então, imagina que eu não vou fazer isso? Se ele sozinho fez por todos, por cada um, e por que que eu não posso cooperar para que alguns, ou um ou alguns, possam se beneficiar com a minha doação? E não é por causa delas, e não é por causa de mim, mas é por causa dele, porque ele não merecia e ele passou, e ele viveu e ele vive ainda as penas por causa da nossa continuação no pecado, né? Das pessoas continuarem no pecado, continuarem na obstinação, continuarem na rebeldia, continuarem na desordem. Então, como ele é essa cabeça do corpo místico que está vivo, o corpo místico de Cristo está vivo na Terra, porque a igreja é esse corpo místico, as pessoas, o ser humano, a família humana é esse corpo místico de Jesus e está vivo, e está aqui, está em plena atividade. Então, como que a cabeça não vai sofrer se é ela que recebe todos os efeitos, é na cabeça que recebe todos os efeitos, ou melhor, que condensa todos os efeitos de tudo que acontece no corpo? Então, se existe lá um corte no dedinho, mindinho do pé, a cabeça vai, porque o nosso corpo é todo ligado por terminações nervosas. E então a cabeça, já a dor não é lá no pé, a dor é lá na cabeça, porque a cabeça recebeu o sinal.
Então, assim no corpo místico. Então, qualquer um dos membros que está ferido, que está doente, que está em desordem, que está podre, que está necrosando, necrosado, o corpo, a cabeça sabe de tudo, a cabeça recebe tudo, ela recebe tudo isso. Então, é muito interessante a gente ir entendendo essa realidade. E assim, uma coisa que a Luísa vai, depois ela fala, né? Depois, mesmo ela percebendo ali que ela ter recebido um pouco dessa amargura, ele amenizou o estado de Jesus, aí ela vem com outra conversa de pedir para poder, ela não estar submetida ao confessor. Ela ainda não tinha compreendido ainda que era necessário, que precisava, que fazia parte do projeto, que fazia parte do processo ela estar submetida ao confessor, ela estar submetida à igreja. Era parte do plano de Deus. E ela não tinha ainda essa compreensão, eu acredito que ela não tinha ainda essa compreensão, porque volta e meia ela ainda estava, pelo menos nesses primeiros volumes, ela ainda vai estar pedindo, volta e meia, pedindo para que não ficasse sob ali o confessor. Porque era também um sofrimento. Imagina você ficar submetida a uma criatura, ter que responder a essa criatura, sabendo que essa criatura ali, ela representa Jesus também, mas ter que se reportar a essa criatura, limitada também, como ela falou no trecho agora esses dias, né, ali com debilidades. Não foi essa palavra que ela falou, não lembro exatamente aqui a palavra que ela falou, mas ela falou também como que, né, se reportar para essa, e Jesus fala, você tem que, o relacionamento seu com o confessor precisa ser como se fosse comigo, não pode ser diferente do relacionamento que você tem comigo. Então, aqui, ela querer sair sair debaixo dessa ordem, sair debaixo dessa obediência, sair debaixo dessa vontade, porque essa era a vontade de Deus para ela, era o plano de Deus para ela, então aquilo ali causava sofrimento em Jesus, porque era uma forma de não estar 100% cooperando, de não estar com a vontade 100% rendida ao plano, à vontade rendida 100% à vontade de Deus, ao agir de Deus, ao fazer de Deus, ao reino de Deus, ao governo de Deus na alma dela. Então, nós também, quando em algum momento que a gente contestar, que a gente questionar alguma circunstância na nossa vida, de certa forma, é como se nós estivéssemos falando: Ah, Senhor, será que não podia ser diferente? Será que não dá para dar um jeito nisso aqui, naquilo? É uma forma também ofensiva para Deus, porque é uma forma da gente não estar confiando 100% no plano dele, no projeto e na vontade dele. Então, nossa, a gente precisa ter muita comunhão com Deus, a gente precisa ter muita fusão com Ele, para poder a gente não chegar a fazer essa ofensa para Deus, de questionar o jeito com que Ele faz, a forma como Ele faz na nossa vida, mas deixar realmente Ele fazer, deixar Ele agir. Dar a nossa liberdade para ele agir, né? Dar essa disposição, essa disponibilidade, ser disponível realmente, sem nenhuma obstrução, sem nenhum obstáculo ali no caminho. Então, é aquele cano ali que não tem obstrução nenhuma, é um cano transparente, onde a água passa do jeito pura, do jeito que ela passa pelo cano, não tem obstrução nenhuma, não tem impedimento nenhum, do jeito que entra, sai, e o cano está ali disponível para a passagem da água. Então, nós precisamos ser esses canos, essa tubulação por onde passa a vontade de Deus, por onde ela age, por onde ela faz, por onde ela realiza, sem colocar nenhum obstáculo. E querendo cada vez mais conhecer, conhecendo cada vez mais, porque quanto mais a gente conhecer, mais as obstruções vão sendo removidas, mais essas resistências vão sendo quebradas. Quanto mais conhecimento, quanto mais aberto ao conhecimento, quanto mais disponíveis a receber as verdades, menos obstrução a gente vai ter na vida, menos resistência
menos apegos às coisas e às realidades. Então, quanto mais de Deus, menos de nós mesmos, quanto mais de céu, menos de terra, quanto mais de Deus, menos de criatura, e assim a nossa vida vai se dando, e Deus vai tendo essa liberdade na nossa vida. Isso que é importante a gente compreender e aderir. E assim Jesus vai podendo perdoar em parte as pessoas, amenizando os castigos, os flagelos, aquilo que ele precisaria fazer através da nossa entrega, da nossa doação, da doação da nossa vida, ele pode ser aplacado, pelo menos né, o que ele que for possível, que é ele que sabe também a intensidade, a quantidade, a forma, o que realmente pode ser ali diminuído das penas e das aflições dele em benefício das pessoas. Então, nós vivemos para Deus e através desse viver para Deus, as pessoas, no geral, e nós, sobretudo, recebemos os efeitos e os benefícios dessa vida em Deus. Amém, Fiat.